Eu tenho um marido maravilhoso. Não, não sou eu. Eu ouvi isso da boca de uma irmã. Eu achei bastante interessante essa fala dela, que tinha assim, muita, no rosto dela tinha muita admiração pelo marido. A fala dela não foi uma fala é, solta ao acaso. Não, ela realmente estava anunciando, falando realmente sobre o fato de que ela tinha um marido, ela tem um marido maravilhoso. Eu achei muito legal isso por algumas razões. Uma das razões é porque é muito comum a gente ver os cônjuges reclamando um do outro, admirando, falando bem, é meio difícil, né? Então a gente costuma ver isso com muita frequência. Outra coisa interessante nessa fala dela é que ela já é um casamento, é na verdade um casamento de longa data. Então assim, depois de algum tempo de casado, muita coisa aparece, os defeitos acontecem, né? Os defeitos ficam aparentes, as manias, os jeitos, e é bem possível, e acontece com frequência, que a admiração termine, né? A admiração fique minguada, fique menor. Mas já com tanto tempo de casados, eles ainda podiam falar assim um do outro, né? Porque ele também acha a esposa dele maravilhosa. E isso é interessante pra caramba, né? E é sobre isso que eu quero falar. O fato da gente aprender a curtir as bênçãos que Deus nos dá, né? Usufruir das bênçãos que Deus nos dá. A Bíblia diz, em Números capítulo 33, versículo 52, deixa eu achar aqui, o seguinte, ó. Expulsareis de diante de vós todos os habitantes da terra. Destruireis as suas imagens esculpidas, todas as suas estátuas de metal fundido, e demolireis todos os altares idólatras deles. Tomareis posse da terra, e nela habitareis, pois vos dei essa terra para a possuirdes. Então, Deus avisando para o povo, ou dizendo para o povo, sobre a entrada deles em Canaã, que eles deveriam possuir toda a terra, tirar os ídolos, tirar o povo de lá. O povo era idólatra, o povo era difícil de lidar, o povo era uma má influência. Eles deveriam tirar isso tudo de lá e possuir a terra, que era a bênção de Deus para a vida deles, uma promessa feita a Abraão, que se cumpria agora na vida e na descendência de Abraão, na geração de Josué. Acontece que se você vai ler em Juízes, do capítulo 3 ao 5, você vai ver lá que ainda ficou muita terra para ser possuída, e o povo não tirou os ídolos todos, não tiraram os povos todos, eles começaram a morar junto com os povos que tinham em Canaã, juntamente com seus ídolos, juntamente sendo influenciado por suas religiões, e assim começaram a esquecer-se do Senhor. O que eu quero dizer com isso? A terra de Canaã era uma terra muito querida, né? Muito desejada, porque era uma terra muito boa, muito fértil. Todo mundo queria morar ali. Tinha água à vontade, tinha a semente produzia, tinha vários tipos de grãos que podiam ser plantados ali, que produziam. Então todo mundo queria viver ali, considerando que eles viviam da vida agrícola e da agropecuária, né? Então eles precisavam muito de uma terra boa como essa. E Deus falou: vou dar essa terra para vocês. Quando eles entraram na terra, eles não admiraram, não valorizaram a terra como deveria ser valorizado. Muitas vezes isso acontece conosco. A gente olha para a história desse povo e a gente fala: nossa, esse povo era muito bobo, né? Eles viam Deus fazendo tanta coisa com eles, através deles, na vida deles, e nunca usufruía de tudo que Deus fazia, né? E a gente fala sobre isso, acerca desse povo, mas muitas vezes acontece o mesmo conosco. Às vezes a gente não repara a família abençoada que Deus nos deu, às vezes a gente não repara o trabalho abençoado que Deus nos deu, o emprego abençoado, às vezes a gente não repara o salário abençoado que Deus nos deu, os filhos abençoados que Deus nos deu, né? Às vezes a gente não repara o casamento, o cônjuge, né? Abençoado que Deus nos deu. A fala dessa irmã, para mim, assim, me fez refletir bastante sobre isso. Tem muito tempo isso, muito tempo, tem mais de 10 anos que eu ouvi isso. Meu marido é maravilhoso. E até hoje eu percebo que realmente existe uma admiração dela com relação ao marido, e existe uma admiração dele com relação a ela. Tantos anos de vida conjugal já se passaram e ainda continua vivo dentro do coração deles essa admiração um pelo outro, né? E a gente vê a vida deles acontecendo, sendo abençoado todo dia. Quando a gente admira as bênçãos que Deus nos deu, Deus nos concede mais. Quando a gente aprende a curtir as bênçãos que Deus nos deu,
Deus nos concede muito mais, Deus nos dá muito mais, né? Deus consegue fazer com que o nosso coração seja cada vez mais visitado pela bondade dele. Então, a palavra de hoje que nos vem aqui para essa meditação é exatamente isso. É a gente olhar ao nosso redor e ver tanta coisa boa que Deus tem feito, né? Talvez você está passando por uma situação complicada aí e você fala assim, não, essa palavra não é para mim. Mas observa que alguma coisa, em algum ponto, em alguma área, você está sendo abençoado por Deus. E é importante a gente observar isso, essas bênçãos de Deus, e admirar essas bênçãos, agradecer por elas, né? Não negligenciar. O povo negligenciou estar na terra prometida, que era o que eles queriam. Muitas vezes você pede o emprego do sonho, Deus te dá. Muitas vezes você pede o salário do sonho, Deus te dá. Muitas vezes você pede a casa dos sonhos, Deus te dá, o carro dos sonhos, a pessoa dos sonhos. Ah, eu queria me casar com um marido que fosse assim, assim, assim. Ah, eu queria me casar com uma esposa que fosse assim, assim, assim. Ah, eu queria que os meus filhos fossem assim. E você começa a reparar para ver se Deus não está te concedendo tudo que você está falando com Ele. E começa a admirar, ao invés de reclamar, né? Eu já vi mães já vi pessoas, né, que queriam ser mães e quando foram mães começaram a reclamar da maternidade, achou ruim, porque não dormia direito, não comia direito, não podia fazer as coisas direito, a liberdade ficou limitada por causa da maternidade. Conheço gente que estava orando para casar. Ajudei gente a orar para casar, acredita? Eu não apresentei ninguém para ninguém, tá? Eu não faço isso não. Não sou Santo Antônio, né? Eu não sou Santo Antônio, não. Não apresento ninguém para ninguém. Mas orando para que Deus levantasse, desse, né, um cônjuge para aquela pessoa. Estava ajudando nesse sentido, ajudando a orar nesse sentido, né? E aí quando a pessoa casou, um tempo depois já começou a reclamar do casamento. O casamento já não estava legal. Então assim, tem coisas que a gente precisa arrumar. Se o casamento não está legal, o que eu preciso fazer para melhorar? Se meu emprego não está legal, o que eu preciso fazer para melhorar? De repente eu não tirei todos os ídolos da terra. De repente eu estou ouvindo influências de pessoas de fora que não tem nada com isso. E as pessoas de fora são especialistas em resolver o problema dos outros. Mas olha para a vida deles, vê se eles conseguem resolver o problema deles. Entende? Então o povo entrou na terra, começou a ouvir conselhos dos povos daquela terra, começou a ouvir o conselho dos deuses daquela terra e abandonaram o Senhor que havia dado aquela grande bênção para eles. Então não faz isso não, eu quero não fazer isso com a minha vida, eu quero policiar-me para não fazer isso com relação à minha vida. Eu quero agradecer a Deus por ter uma esposa maravilhosa, quero agradecer a Deus por ter filhas maravilhosas, quero agradecer a Deus por ter um trabalho maravilhoso, quero agradecer a Deus por ter a oportunidade de servir a Ele numa igreja maravilhosa, com pessoas fantásticas, sabe? Eu quero admirar as bênçãos, eu quero curtir as bênçãos que Deus me deu. Não é para Ele me dar mais, não. Não é para Ele me dar mais, não. É porque tudo isso revela o quanto Ele tem cuidado de mim, né? O quanto Ele tem cuidado de mim. E tudo aquilo que Deus faz ao longo da sua vida, que na maioria das vezes é bem mais do que a gente espera que Ele faça, demonstra aí o cuidado gracioso dele para com a sua vida, né? Colocando essa pessoa do seu lado, colocando esse trabalho, colocando essa igreja, colocando esses filhos, colocando essa mãe, esse pai, colocando toda essa estrutura ao seu redor, demonstra o cuidado dele para contigo. E a gente precisa curtir isso, né? Precisa vivenciar isso. Não permitir que isso seja contaminado pelo nosso egoísmo, não seja contaminado pela nossa falta de gratidão, né? Então, assim, faz isso, experimenta fazer isso. Você vai encontrar uma alma mais tranquila, né? Porque você tem duas opções, ou reclamar ou agradecer. O esforço é o mesmo, mas o resultado é diferente. O resultado de quem agradece é infinitamente maior, tá bom? Deus te abençoe. Ô Júlio, que bom que você está aí, meu irmão. Que Deus te abençoe e te dê saúde, tá bom? Flávio, um grande abraço. Carlinha e todos os demais irmãos aí. Que Deus nos conceda uma segunda-feira do dia 8 abençoada por Ele.